um surdinho aí. Um surdinho aí deu pra gente ouvir aqui. Vamos lá. Qual que é a ideia aqui, Fabi, dessa reunião? Acho que como você não viajou em nenhum diagnóstico, como vocês vão viajar sozinhos, né? Com o Juris, mas... Ou seja, sozinha? Exato, tipo isso. A ideia é fazer a apresentação aqui da leitura técnica, né? Que é a parte de compilação de dados do município, para que vocês tenham uma ideia um pouco mais clara de como é o município, em termos econômicos, em termos sociais, para conseguir fazer as entrevistas e as visitas. Lembrando que, assim, não é para vocês falarem necessariamente nenhuma informação da leitura técnica durante as entrevistas, porque você pode vezar alguma resposta, mas é só para vocês conseguirem contrapor os pontos dos dados com o que eles falaram, enfim, para ter uma ideia de panorama geral do município mesmo. Aí eu vou apresentar aqui para vocês. Eu posso apresentar ou não? Eu tô com... Como é que chama? Tô com permissão, sim. Beleza. Então, vamos lá. Esse aqui é o roteiro de leitura técnica de Garapava. Inclusive, ele já está na pasta, se vocês quiserem acompanhar no computador, mas é muito importante vocês lerem antes de fazer a primeira entrevista e tal. Aí eu vou apontar alguns pontos principais. Então, vamos lá. Calma aí que eu acho que não está passando. Agora vai. Tá mudando o slide para vocês? Tá dando para ver certinho? Beleza. Então, vamos lá. Esse aqui é só uma contextualização do município. 2 pontos que eu queria chamar a atenção aqui. Primeiro, o potencial turístico de Garapava. Eu acho que eu vou aumentar um pouco a tela aqui. Giovana, uma pergunta. Hoje, quando eu vi seu vídeo também, e ontem eu estava olhando uns vídeos de Garapava, e acho que eles ganharam um título de não sei o que turístico, a cessão de um espaço lá de um parque e tudo mais, e aí você também repetiu isso, né, de que é um município com potencial turístico. De onde saem essas informações? Porque assim, nem hotel tem nesse lugar, então que potencial turístico é esse que não tem nem como receber ninguém? Boa pergunta, Thaís. Tá escrito aqui, ó, texto retirado e adaptado do site da prefeitura do município. Então, a prefeitura do município diz isso. Se é verdade ou não, essa é a parte da leitura técnica, né? A gente não consegue dizer com certeza se o que está escrito aqui vai ser realmente realidade. Pode, por conta de vieses, às vezes, por exemplo, o IBGE só faz o censo a cada 10 anos, então pode ser que alguns dados estejam ali defasados ou errados, mas é só para vocês terem uma contextualização melhor do município. Agora, se ele realmente tem esse potencial turístico, é ver na prática, e caso ele não tenha, a gente pode explorar nas vocações uma forma de desenvolver o turismo no local. Yuri, quer falar alguma coisa? Não, é só porque a Thaís trouxe o primeiro ponto que eu tinha no seu vídeo. A mesma pergunta, Thaís. Falei, caramba, um super potencial turístico, a gente não consegue nem dormir na cidade. O que tá acontecendo? Exato, e no vídeo também você fala da questão do IDMS, da cultura, que são os piores índices no social. Daí, tipo assim, aqui, pelo menos dentro da CNM, tem uma questão do turismo estar muito ligado à cultura. Daí eu digo que é um município que tem potencial turístico e ganhou um título lá de sei lá o quê, de Estância Turística do Estado de São Paulo, sendo que eu não tenho nem hotel, e meus pontos mais frágeis no social é a ausência de atividades e recursos para a cultura. Então, assim, que turismo é esse que eu não conheço? Olha, porque eu fiz muitas leituras técnicas nesses últimos dias, mas, se não me engano, esse município ele tem potencial turístico, parte de turismo natural, parte de cachoeira, enfim. Não tenho certeza se é esse município ou se é algum outro do estado de São Paulo, mas pode ser que sim também, pela localização dele, enfim. Não? Não, ele tem uma questão de praias artificiais, que inclusive a Fabi, né, que tá mais à frente do cluster, é que eu não consigo calar a boca, por isso que eu falo demais, tinha comentado sobre isso, sendo que, pelo que eu entendi, é meio que uma contrapartida social e ambiental da hidrelétrica, que fica no município. Só que o município em si não tem a praia. Eles fizeram a praia em um outro município que é afetado, que seria essa parte natural. Eu sei que eles têm uma instância natural que foi cedida, foi tipo, feita a concessão para alguma coisa, mas eu não sei até que ponto tá. E todos os vídeos no YouTube que eu vi de pessoas que iam fazer, tipo, day em Garapava, eles visitavam duas igrejas e, tipo, turismo religioso, enfim, mas ok. Era só uma pergunta mesmo, para ver se você tinha uma outra informação que eu deixei passar.
Não, assim, como vocês já conversaram com o município, já tiveram um pouco mais de contato com o ponto focal, talvez vocês saibam até mais que eu nesse sentido, mas é igual eu falei, às vezes pode ser que não condiza com a realidade. Os dados, né, as informações da prefeitura e mostram isso. Não Giovana, foi, pode falar, Fábio. só para te dizer, a gente não teve nenhum. A gente tem um ponto focal porque ele veio na missão técnica que teve em maio, mas a gente não teve, eu não tive contato com ele porque ele foi para o cluster 2. E nessa seleção de agora não foi definido nenhum cluster para os municípios que entraram. Então eles fizeram ali por ordem eles colocaram uma ordem de prioridade do cluster que eles mais tinham ali simpatia, vamos dizer assim. Então ele tem boas práticas em outras áreas. Ele foi para o consórcio ali, para o cluster 2 por causa do consórcio que ele faz parte, mas ele está dizendo ali num vídeo que eu acompanhei dele, que ele está fomentando ele está querendo fomentar a questão do turismo, mas eu estou entendendo que também é ainda muito prematuro, sabe? Não tem muitas, realmente, por exemplo, a questão do hotel, a gente encontrou dificuldades de ficar na cidade. Eles não têm uma estrutura. E aí a gente não tem muitas informações, porque a gente também não conversou muito com os gestores. Eles já entraram no olho do furacão, entendeu? Então a gente pode até ter esse momento que a gente está fazendo aqui agora com o secretário, que é com quem eu estou tratando um pouco mais, por exemplo. Vamos fechar a programação? O senhor tem indicação de hotel? Foi isso que a gente tratou, mas a gente não conversou muito sobre o município ainda não, tá? Entendi, Jô, até mas complementando, rapidinho, pode falar. desculpa. Isso é uma questão que vai se repetir, acho que um pouco nesses novos municípios que foram selecionados além do menção honrosa. Porque todo o contato que a gente teve com eles foi na missão, e daí eles foram na missão. Por exemplo, o meu cluster, todos foram na missão porque o meu cluster estava vazio, porque ninguém queria ir para Rap Desert, adivinha por quê, né? Então, tipo, eles foram para lá porque era o que estava sobrando vaga. No fim das contas, chegamos à conclusão de que todos eles tinham um grande potencial para o turismo e ecológico, que são os outros dois municípios de São Paulo, porque eles dividem o mesmo pico, tem 500 cachoeiras e tudo mais. Então, eles decidiram permanecer no cluster que eles foram da viagem casualmente. Mas até quando você me perguntou qual era o cluster de Garapava, não tem. Então, a gente, para esse município, está indo realmente bem no escuro, porque nem reunião interna a gente teve depois disso, assim, do projeto com eles, sabe? Mas a gente tinha que te ouvir e não falar. Não, sem problema. Eu vou dar continuidade aqui, então, à parte de leitura técnica. Outro ponto que talvez seja importante é a questão logística. Tem essa rodovia aqui que eles falaram, rodovia estadual, que é bem importante. Tá ali não tão longe da capital, né, de São Paulo, então pode ser que venha aparecer em algum momento esse potencial logístico aí do município. Aí, dando continuidade, peraí que trava um pouquinho, pronto. Um ponto que também diferente da maioria dos outros municípios, Itabirito foi a mesma coisa, mas fora Itabirito e Igarapava, a maioria dos outros municípios que estão em Nova Junta, inclusive os outros 5 que a gente já fez o diagnóstico, tem a população distribuída na zona rural bem maior do que esses 6% de Igarapava. Então, até em questão também de tamanho do município, né? A extensão do município é um município pequeno, se você for comparar com a média nacional. Então, um ponto de atenção também. Provavelmente não vai ter muita coisa para falar da zona rural, agricultura familiar aqui talvez não apareça tanto, muito por conta dessa baixa distribuição de população na zona rural. Certo? Vamos lá. Dados de produção. Aqui a gente tem que mais de 70% do PIB é do setor de comércio e serviços. Aí, assim, na minha opinião prévia, pensando no potencial turístico que foi apontado pela prefeitura, poderia ser um indicativo de que realmente o turismo tende a ser mais forte no município, né? Devido à participação do setor terciário, mas pode ser pelo comércio local também, aí vocês vão precisar ver um pouco mais isso a fundo para entender. Outro ponto também, setor primário tem 5,34% de participação, o que condiz com a população urbana população rural, desculpa, bem baixa. Então, ali, pelo menos nessa parte faz sentido. Com relação ao PIB per capita, o PIB per capita de Garapava é inferior, 36% inferior ao do estado de São Paulo. Lembrando que o estado de São Paulo é um estado
com muitos municípios e também um estado bem rico. Então, não necessariamente significa que a população de Igarapava tenha, assim, seja pobre, seja um município pobre, porém, em comparação com São Paulo, é mais baixo. Sobre aspectos de empresas, né? Aqui a gente vê que também é um ponto diferente dos outros municípios. A maioria dos outros municípios, eles têm bastante participação de MEIs, MS e EPPs, né? Empresas de pequeno porte e microempresas. Para Igarapava é diferente. A gente tem aqui 41% são empresas de grande e médio porte, então provavelmente deve ter alguma usina de cana-de-açúcar, algo assim nesse sentido, que seja muito importante para o município. Aqui também, pela distribuição dos trabalhadores, né? 30% dos trabalhadores estão em empresas de grande porte, são empregados em empresas de grande porte, ou seja, também demonstra aí um indicativo da questão de provavelmente tem alguma empresa muito grande lá. Vocês comentaram que tem uma hidrelétrica, né? Então talvez possa ser por isso, ou pela. Eu não sei se entra como setor secundário, não tenho certeza, mas pode ser que sim. Então é um ponto também que condiz aí com os dados, né? Dá para traçar uma história boa com isso. Com relação à escolaridade, acho que não tem nenhum ponto de atenção, mas, assim, vocês vão ler depois essa parte, mas está bem condizente com os outros municípios. Então, não tem nada que chame a atenção, não tem nada que se destaque, nem de ponto negativo, nem de ponto positivo. Questão de gênero aqui. A distribuição da massa salarial em proporção com a participação do número de pessoas está bem abaixo do que a gente tinha visto nos outros municípios do diagnóstico. Então, para vocês terem uma ideia, os primeiros 4 municípios, a média era de 90%, 95%. Aqui em Igarapava é 73%. Então, proporcionalmente, as mulheres recebem menos que os homens, em comparação com a sua participação no mercado de trabalho. Pode ser que essa pauta de equidade de gênero apareça aí no diagnóstico. Com relação à mandala, só salientando assim eu vou passar um pouquinho mais rápido por essa parte, mas assim, o eixo econômico ele tem muitos índices precários que tem tendência de decrescimento durante o tempo. Então, provavelmente a parte econômica vai ser uma fragilidade do município, algo que eles vão abordar bastante durante as entrevistas, as visitas também. Parte social, índice de aprendizado, embora não tenha muita evasão escolar, o índice de aprendizado ele é bem baixo em comparação com os outros municípios, e até pela mandala mesmo, que compara com municípios com o mesmo porte, né, ali com as mesmas características, o IDEB é bem baixo, então é um ponto de atenção aí também. A questão ambiental da mandala, ela não tem muitos indicadores, né, então não dá para tirar muitas conclusões, mas a questão de participação em políticas de conservação ambiental, que o município não tem, e casando depois também com o IDMS ambiental, de gestão ambiental, que não tem muitas práticas sustentáveis, nem planos de ação sustentável, pelo menos não que eles divulguem, não que eles deem essas informações. Então, essa parte de meio ambiente pode ser importante também. Aí, do IDMS, só ressaltar de novo a parte econômica, que pode vir a aparecer. A gente tem uma tendência aí de decrescimento do município, né? Também assim, muito parecido com a do estado, mas é um ponto de atenção aí também. Acho que era isso que eu tinha para falar da leitura técnica. Vou parar de compartilhar aqui a tela. Vocês têm algum apontamento, alguma sugestão? Gi, quais são os pontos de atenção, então, que a gente tem que ter quando for conversar com o pessoal local? Assim, que se você fosse realizar o diagnóstico depois da leitura técnica, quais são os pontos que nós deveríamos estar sempre atentos, às vezes instigar um pouco, caso não surjam nas conversas naturalmente? Eu entraria bastante nesse ponto de economia. Então, ver como que funciona o município em termos de matriz produtiva, né? Quais são as principais atividades que eles fazem lá, o que eles veem como potencial mesmo, que entra um pouco mais na parte de vocação.
Questão social sempre é importante a gente estar colocando, né, nos diagnósticos, até pela questão dos ODS, todo o objetivo do Inova Juntos. Então, questão de juventude, questão de gênero também, é importante falar. Questão ambiental também, principalmente questão de política pública. Vamos ver se tem alguma política pública aí sendo feita com respeito ao meio ambiente e tal. Acho que seriam esses pontos que eu focaria um pouco mais. Matriz produtiva, gênero, meio ambiente. Tentar puxar e casar isso durante as conversas. Ok. Eu fiquei com uma outra dúvida em relação a você, que você explicou bem aqui agora. No vídeo em si, você levantou essa questão, de novo, voltando ao setor terciário e turismo, tá? Claramente não vai ser turismo que está puxando, e é extremamente desnivelado, Gi, assim, a contribuição do setor terciário é estupidamente alta frente aos outros setores. Então é uma economia que vive de comércio e serviços, o que é bem estranho para o porte dela. São 30 e poucos mil habitantes, né? Então vai ter algum tipo, e mais, a presença de uma grande empresa. Então vai ter alguma coisa muito atípica acontecendo ali em termos de distribuição de quem está gerando renda. Isso a gente tem que entender o que está acontecendo. Vocês falaram de uma grande empresa, alguma coisa do tipo? Na verdade, eles têm uma usina lá, né? E tem a hidrelétrica. Mas ontem, vendo um vídeo, alguém pegou e falou que eles ficam muito perto de Franca. E aí, quando você falou isso agora, eu não sei se a produção deles escoa para outro município, mas aí, sei lá, é mais barato ficar aí do que ficar em Franca. Então, Pode tipo, não, ser. não fica preso em Garapava, vai para economicamente mais viável ao redor. Uma E outra outra, dúvida aqui. Ah, só nesse ponto ainda, a questão dos números de estabelecimentos é bem estranho, sabe? Eles têm médias e grandes empresas, que isso não é comum no mundo, especialmente não no Brasil, sendo dominantes quando você conta filiais. Então parece que deve ter alguma grande rede que tem várias lojas espalhadas ao longo de todo o município, no setor terciário. Então, sei lá, uma grande rede de comercialização de produtos, ou alguma rede de serviços. A gente vai ter que tentar entender o que está acontecendo. Ou os dados estão errados. Porque é bem discrepante com a realidade usual do país. não, o último vídeo que eu vi de lá, inclusive, era do final do mês passado. Uma pessoa fez tipo, um sítio pela cidade. Eles tinham, tipo, um dia, né? Acho que é Grupo Carrefour, uma Americanas e uma Magazine Luiza, de lojas grandes no município, só. O resto ele passou num domingo, né? Eu sei que eles têm a Raizen, não sei, Raizen de que energia. na verdade, é da usina de cana. Porque, pelo que eu entendi, a usina, tipo, os donos não tinham herdeiros, ficou para o município e depois essa empresa pegou. E aí tem a hidrelétrica, mas que, pelo visto, tipo, pega outros municípios, porque ela tem lá uma parte no site onde ele fala, tipo, as contrapartidas sociais para os municípios que ela afeta. Tem essa questão que eu descobri ontem, que eles ficam perto de Franca. E aí, você falou da questão do potencial logístico. Daí é uma dúvida que eu não sei se você chegou a ver isso na pesquisa prévia. Que tu comentou, tipo, fica 400 quilômetros de São Paulo. Para mim, isso era longíssimo, tanto que a gente foi para Uberaba, porque era muito mais perto que Campinas. Mas influencia de alguma forma a parte deles serem próximos de Minas? Tipo, é logística também interessante para Minas Gerais ou só para São Paulo? Bom ponto, Thaís. Eu acho que é para os dois. Sim, logística, você fala não só em um ponto específico, mas pode ser para outros estados, enfim. Então, pode ser que essa proximidade com Minas também seja importante nesse sentido. Municípios de fronteira, eles têm uma vantagem de ter taxas de ICMS diferentes. Então, dependendo de como for a tributação de um lado ou outro da fronteira, é interessante você ficar com estoques de um lado ou outro. Aí pode ser, você teria que verificar mais a fundo em termos de tributação estadual, que Garapava compita de forma melhor de um lado, tipo, em relação a Minas. Estoca aqui e distribui. A distância mais que compensa por questão de tributária diferencial. Não sei. Mas assim, isso acontece bastante em municípios que ficam ali nas fronteiras. É um ponto que a Thaís estava falando, que, na verdade, o Yuri, que é um pouco esquisito, essa questão dos estabelecimentos, em comparação com Itabirito, desculpa, que foi o diagnóstico anterior, também tinha uma grande participação de médias e grandes empresas, só que lá é um município de extração de minérios, né? Tem a Vale, tem a Coca-Cola, então essa história fica um pouco mais bem contada. Aí, no caso de Garapava, acho que a gente teria que perguntar isso um pouco mais, estimular esse tipo de conversa para descobrir o porquê disso.
A Fabi estava lembrando que eles têm também uma metalúrgica lá, que depois ele escolheu para a gente também fazer a visita. Acho que esses são os 3 empreendimentos. E, inclusive, Giovana, me chamou a atenção você falar a questão do meio ambiente, porque eu lembro que quando eles vieram para cá, para Brasília, o prefeito trouxe alguns outros secretários, e aí coincidiu do secretário de meio ambiente estar no meu cluster. E quando o Feliz Deserto foi falar da situação deles ambiental, tipo, o cara deu um show para cima de Feliz, não que isso seja um pouco difícil, mas ele deu um show para cima de Feliz Deserto, sabe? No sentido de que, nossa, podia fazer Esse é o assim, Rio, podia... tá poluído. podia fazer assado, nananã. E eu lembro que recentemente teve um congresso lá em São Paulo de gestores ambientais e Águas da Prata, que é um outro município, não, acho que foi Águas da Prata que não sei, algum município lá de São Paulo, tipo, mostrou a experiência de Garapava como bem-sucedida entre os municípios do estado. Daí eu fiquei, tipo, tem alguma coisa estranha, acho que hoje não atualizam dados, eu não sei, porque também é um município, interessante frisar, um município onde o prefeito ele tem um capital político muito forte no estado. Então, também acho que é aquela mesma coisa de Feliz Deserto, né? Tem coisas, não pelo município em si, mas por quem está à frente dele, né? Que é um outro ponto. É isso que eu acho que falei no início, né? Esses dados podem não condizer com a realidade exatamente por conta que, às vezes, alguma informação não foi colocada no sistema, então, enfim, a gente fica um pouco refém disso porque a gente não pode contradizer os dados, né? Os dados falam uma coisa, então a gente faz em cima do que o dado mostra. Mas, de fato, pode ser que isso aconteça, sim. É a nível do Falei, próprio município, Gi. Eles também não podem contradizer os dados. Ele pode falar o quanto ele quiser, o indicador dele vai estar baixo. Então vamos correr atrás disso para resolver, se for o caso. Mas o seu dado está válido, é o dado oficial. Mais algum ponto, senhorita? por mim tá fechado. Acho que só a questão das reuniões também, que reunião principalmente de alinhamento entre a equipe, né? Que eu acho que vocês falaram que eram muitas reuniões, não sei o quê, mas eu acho que é importante para deixar todo mundo alinhado, todo mundo ter as mesmas experiências, saber lidar das mesmas percepções, para que na hora de apresentar a oficina, todo mundo esteja na mesma página, todo mundo concorde com a... Fala, pode falar, Thais. É que eu fiquei numa dúvida, acho que hoje eu estava revendo a programação, que eu estava vendo meus looks por conta dessas visitas agora, Yuri, né? A gente vai para metalúrgica, para cana-de-açúcar e para hidrelétrica. E eu vi que tinha uma reunião que estava, acho que 8h30 da noite. Daí eu fiquei na dúvida se essa reunião você ia participar ou ia ser só a gente como Yuri mesmo, R10 lá local. Eu preciso ver essa agenda, eu nem sei como tá. Não, Júris, a gente viu isso aí, é um dia que acaba tardão, acho que é quarta-feira, terça-feira. Não, eu digo, porque se tem coisa nova, eu não sei se alterou. Ah, Não, verdade, ele verdade. tentou só, tipo, diminuir os horários e botar todo mundo junto para não alterar os horários que já estavam. E, Ótimo. segundo ele, é, tipo, super perto do município, essas coisas que a gente tem que visitar, então não alteraria. Só na sexta-feira de tarde, que em tese era, tipo, livre, que a gente vai para a hidrelétrica. Né, Ótimo. Fabi? Só tem um dia que a gente produz, que é quinta, né, Gi? Quinta-feira é o dia de produção da oficina mesmo. Isso aí, quinta-feira a gente tem uma reunião pela manhã para eu apresentar para vocês a estratégia que a gente pensou aqui no escritório, ver se vocês concordam, se precisa mudar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. E aí, batida essa entrevista, a gente já começa a produção do diagnóstico. No final do dia, a gente se reúne de novo para eu apresentar para vocês como ficou os slides, como que é a estratégia de apresentação. E aí, na sexta-feira, vocês apresentam. É isso. Essa é a ideia, a programação. Alguma dúvida sobre o processo em si, sobre o que a gente está fazendo, sobre o que fazer durante as reuniões? Ou estamos bem? Não? Eu vou dançar Não? conforme a música. Ótimo. Fabi, tem esse. No grupo que a gente tem para passar as informações e tal, tem o linkzinho do Drive. Aí nesse link do Drive já tem o documento que tem as perguntas. Eu acho que é a parte mais que deixa mais nervoso, né? O que eu vou perguntar para a galera na hora. Mas ele tem os direcionamentos, tem as principais perguntas. Eu acho também com a Thaís, com a experiência que ela já tem, vai ficar mais fácil de tocar Muitos assim. anos de experiência, né, gente? Muitos anos. Porra, a bicha tá com quase 40 anos, velho. A bicha tá velha já. Imagina o Yuri, né? Que tem 50, como é que faz?
pouquinho mais de experiência, Thaís. Vou Uma mulher fingir que vou passar experiente, mal, vou deixar o participou. Yuri conduzindo tudo. O Yuri, ele tem a mania de ir visitar lugares e deixar o resto da equipe trabalhando, tá? Não sei se você conhece outra pessoa aí da CNM que faz o mesmo. Ai, não comigo, hein? Isso nunca aconteceu, Fabi. Várias calúnias, tipo, várias. Não, Mas mas então, aqui, pessoal, pode diga. falar, pode falar. Diz. Não, eu falo assim que acho que o processo está bem batido, né? A condução em si no dia, a gente vai tendo que adaptar e conversar em campo mesmo, faz parte. Até porque, Fabi, acredite, é incrivelmente cansativo a condução. Você tem que prestar muita atenção, é muita gente, tem que ficar fazendo, garantindo que tenha fluxo, que senão as pessoas calam a boca às vezes e a conversa morre em 10 segundos, sabe? Então é bem, bem cansativo. A gente vai revezando, vai conversando sobre. Costuma dar certo. Acho que é a informação mais importante aqui. Não, Ah, também beleza. um ponto sobre as visitas. Fabi, desculpa, você quer falar? Não, só ia comentar que eu estava passando o olho aqui no panorama deles, de finanças a gente tem alguns panoramas que a CNM realiza, e aí eu vi aqui que ele é realmente muito dependente das transferências, né, daquilo que né, vem do governo. Então, talvez eles não façam muito esforço, inclusive, para algumas ações em relação a ISS, por exemplo. A gente estava comentando mais cedo aqui, a Thaís e eu. Que eles não devem ter uma fiscalização efetiva, eles não devem fazer nenhum tipo de mobilização para poder, por exemplo, formalizar as empresas, microempresas que tem ali, né? Então, vejo que tem muito repasse. Eu vi agora, inclusive, por exemplo, ITR, que é um valor considerável assim para um município que é pequeno, e aquilo que você tinha colocado no vídeo, né? Que não tem muita população na área rural ali, eles têm, né, muito mais urbana, e aí eu não entendo, talvez até seja um pouquinho maior pelo fato da usina estar dentro dessa localização, então por isso que então provavelmente é por isso que ele tem um valor muito, assim, alto até. Mas provavelmente não deve fazer também a fiscalização, o que no caso diz que a empresa paga o que ela quer pagar, entendeu? Até vou tentar sondar isso depois, porque eu não consegui visualizar se ele tem um convênio ou não. E aí, só para abrir um parênteses, quando ele não tem um convênio, ele recebe só 50% daquilo que a Receita Federal, que a União arrecada. Então, se ele não tem um convênio, ele está deixando aí cerca de 1 milhão ao ano e ir embora sem fazer qualquer coisa. Assim. Se ele só aderisse ao convênio, ele já teria 2 milhões sem fazer absolutamente nada. Se ele faz a fiscalização, esse valor vai para 3, 4 vezes mais, entendeu? Então, às vezes o cara tá ali, eu vou tentar descobrir, porque de fato aqui não apareceu para mim, mas vou tentar descobrir se ele tem, se não tem, já é um puxão de orelha que a gente tem que dar neles, entendeu? Assim, quer fomentar o turismo, e esse recurso, como é uma receita que ele não tem uma vinculação específica, ele poderia estar aproveitando nessas atividades. Então, assim, tem muita coisa. Estou olhando aqui o panorama dele por alto, assim, e pensando no que a gente também pode, com os secretários em especial, a gente pode falar. Adorei a Fabi. Ela vai Não, fazer eu, parte da puxão de orelha político que eu não posso fazer. Vai ser lindo. eu Ai, não acho. pode? Não, tem que me passar as informações bonitinhas, porque se eu não posso fazer, Você eu e falar, uai, CNM não, podem. Você e CNM podem. mas Eu, ninguém sabe consultor que você não é econômico, não. CNM. Pode, pode Não, mas também. era Não, isso, Fabi, o exatamente Yuri isso que ele eu ia não gosta de se falar. apresentar como a gente, ele não gosta de se misturar com a gente, sabe? Ele gosta de deixar bem claro que ele é um ser que Ele não quer brilha à parte. ele não quer queimar o filme dele, eu tô ligada. Não, mas, Fabi, é isso que eu ia comentar. Isso que você está falando pode ser colocado muito bem na parte A, né? Que é a parte de capacidades institucionais, que é uma parte mais voltada aí para o setor público. Então, é super importante essa parte, principalmente para a entrevista com o setor público, você poder falar esses comentários aí, vai ser bem, bem importante. Não, é sério, Fabi, porque enquanto equipe de projeto, nosso trabalho é escutá-los. Se eles não levantam o ponto, a gente não pode devolver, né? Porque senão a gente enviesa o processo inteiro. Agora, enquanto CNM, representante do município, aí é outra história. Você não fala como equipe de projeto, você fala equipe CNM. Aí eles têm que te ouvir. Entendi, não, entendi. É bom até ter essa informação, porque daqui a pouco eu posso estar fazendo um negócio assim até meio atravessado e errando, e aí vocês, por favor, puxem minha linhazinha e me faz descer. Tranquilo. E aí, pessoal, todos satisfeitos? Mais algum ponto a discutir?
Eu tô Eu fiz 2 satisfeito. perguntas. Não tá satisfeito, Thales? É porque eu fiz 2 perguntas. Ela fez 5 a Ele falou, primeira, todo mundo não a satisfeito. segunda. Mais algum ponto a discutir? Não, tá tudo Apenas. ótimo. Então é isso. Primeira pá vai ser show. Então, meu povo, a gente se vê no aeroporto, né? É isso. Sim. E aí, É Yuri, a gente domingo. pode trocar de lugar com o seu irmão e manda Eu eles nem pra sei onde eu tô. Uberaba. Tipo isso. A Jericoacoara, muito mais legal. Eu queria fazer, eu não sei se eu posso, mas eu vou fazer esse comentário. Calma, Na deixa eu compra parar de gravar. Não, pera, eu tenho um comentário Calma. também para fazer. Depois Gra- tá, gente. Vou parar de Carol? gravar, Mas o peraí. meu... Ah, o seu é institucional, Giovana? Não, o meu não é institucional. Não, Quer vou dizer, parar.